A paz do Senhor, meus amados irmãos, e uma boa noite de bênção, de paz para todos os ouvintes da palavra do Senhor. Eu sou o pastor Emanuel, como muitos de vocês já bem sabem, e quero primeiramente agradecer a Deus por mais esta oportunidade que Ele tem me concedido de poder estar fazendo mais uma live para elevo da tua vida espiritual. Quero agradecer também a você que tem me dado o privilégio de ter você como meu inscrito no meu canal. E você que tem compartilhado, que tem assistido, eu louvo a Deus pela tua vida e desejo toda sorte de bênção espiritual para você e para a tua família. Quero também pedir você que não se inscreveu, você que ainda não tem compartilhado, compartilha com um amigo teu, com um irmão da sua congregação. Quem sabe esta palavra seja uma palavra rema para a vida dele e que possa, de alguma maneira, levar algum tipo de esperança, de paz, de conforto e consolo para o teu coração. Amém? Eu quero, tanto quanto é possível for, pedir você que abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu o doutor Lucas, capítulo de número 15. Nós vamos hoje tratar da ovelha perdida. Diz assim, eu lerei somente o verso de número 4, tá bem, meus amados irmãos? É um texto muito conhecido e eu só estarei lendo o verso de número 4 e nós temos algumas coisas para dissertar na noite deste dia. Que diz assim o verso de número 4 do capítulo 15 do Evangelho de São Lucas: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida, até que venha achá-la. Amém? Amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, eu nesta noite quero compartilhar com você esta mensagem, mas talvez de uma forma diferente, como você já tem ouvido tantas e tantas outras vezes. Porque nós sempre ouvimos mensagem nas igrejas, e por onde a gente ouve essa mensagem a respeito da ovelha perdida, nós sempre ouvimos enaltecendo o pastor que vai atrás da ovelha, que está perdida, que achando a ovelha, coloca no ombro, antes tendo deixado as 99 guardadas em um lugar seguro. Isso é papel e dever do pastor. Mas o Espírito Santo de Deus colocara no meu coração algo diferente. E eu quero compartilhar contigo na noite deste dia. O Senhor colocara no meu coração, e é o título da mensagem que está sendo ministrada hoje, que é as 3 razões, ou as 3 causas pelas quais as ovelhas se perdem. E o motivo desta live, com este título, com este tema, foi porque eu fiquei sabendo de uma pesquisa que houve, e dentro desta pesquisa, eu fiquei sabendo que o Brasil é um país que tem um número expressivo de evangélicos cristãos. Isso muito alegrou o meu coração, se a pesquisa tivesse terminado por aí. Porém, a pesquisa também revela que o número de pessoas desviadas da casa do Senhor, pessoas afastadas da presença do Senhor, é tão grande quanto o número de evangélicos cristãos praticantes, atuantes. Isso eu confesso, irmãos, que me causou uma certa estranheza, me causou uma dor profunda no meu coração, e eu comecei a questionar comigo mesmo e perguntar ao Espírito Santo:
o porquê desta situação. E eu, então, decidi, irmão, fazer uma pesquisa. Só que foi uma pesquisa diferente. Eu não fui para a rua para entrevistar A ou B, mas eu fui fazer um exame nas Escrituras. E de acordo com que as Escrituras, ela me esclareceu, lendo Salmos de número 23, no livro do profeta Ezequiel 34, lendo em Lucas 15, João 10 e até mesmo 1 Pedro capítulo 5, do 1 ao 5, eu pude entender, dentro do exame que eu fiz, nesses livros, a qual há pouco acabei de citar, que 3 são as razões pelas quais as ovelhas se desviam. E quando eu falar em ovelha, irmão, eu estou querendo me referir a membro, a eu e você, participantes do corpo de Cristo. Estamos entendidos assim? Então, quando eu falar em ovelha, você já está sabendo que eu não estou na literalidade da situação, mas sim me referindo metaforicamente à membresia do corpo de Cristo. Então, como eu já falei, entendi, examinando as Escrituras, que 3 são as razões pelas quais as ovelhas se perdem. Primeira razão pela qual a ovelha do Senhor se perde é por causa dela mesma. E aí nós vamos examinar as Escrituras, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, no verso 22, no Salmo 1, e ali está a razão pelas quais as ovelhas por si só se perdem. A causa número 2, nós encontramos lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 34, que é a outra ovelha. Lá, o profeta Ezequiel, sendo usado por Deus, ele trata as ovelhas, divide as ovelhas de 2 formas, de 2 maneiras: ovelhas magras e ovelhas gordas. E lá ele diz que a ovelha gorda, ela escorneia, ela dá chifrada na ovelha magra, a ponto de expulsá-la do rebanho. E a terceira e última razão, e causa pelas quais as ovelhas se distanciam do aprisco, são alguns pastores. É isso mesmo que você ouviu falar. É isto mesmo que você, pastor, está ouvindo eu falar na noite deste dia. Você é o maior causador do afastamento e do desvio das ovelhas do Senhor da sua casa. Você é o maior culpado disso. E lendo esses livros que eu aqui já mencionei para vocês, eu descobri que o pastor, ele tem alguns deveres, alguns atributos para cuidar do rebanho do Senhor. Primeiro atributo, nós encontramos lá no livro, no Evangelho de João, no capítulo de número 10, ele vai nos dizer que o pastor, ele conhece as suas ovelhas, ou seja, os membros da sua igreja, e chama pelo nome, ou seja, então ele tem que conhecer e tem que saber o nome do rebanho. E é muito interessante porque no passado, quando as igrejas, ela tinha suas congregações, e as congregações atingiam um certo número, de 150 a 200 membros, o pastor presidente daquela igreja emancipava aquela igreja e deixava ela livre
por conta daquele pastor que ali já estava outrora sobre a tutela dele. A partir dali, ele estaria livre para tomar todas as suas decisões. Infelizmente, o tempo foi passando, as coisas foram mudando, e o que nós vemos hoje, irmãos, é algo tremendamente incompatível com o que o texto da palavra do Senhor nos diz. Porque nós temos notícias de que há igreja que existe 60 mil membros. Pasmem, irmãos, 60 mil membros, espalhado por várias congregações, e um único pastor presidente. E aí, ele delega autoridades para alguns pastores comandar as congregações. Acontece que quem estabelece o que deve ser feito não é o pastor que está em frente da congregação, ou seja, aquele que está lidando com a ovelha, aquele que conhece a ovelha, que sabe o nome da ovelha, mas é o pastor presidente. E é humanamente impossível que este pastor presidente ele consiga saber o nome de 60 mil pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa, pastor. Quando você negligencia o seu papel como pastor, você é culpado do rebanho do Senhor, está se afastando da casa do Senhor. Quando você negligencia os atributos que Deus lhe deu para cuidar do rebanho do Senhor, que na verdade não é seu, é do Senhor, tá? Você está jogando lá fora uma ou outra ovelha. Pastor tem que ter cheiro de ovelhas, coisa que raramente a gente consegue ver nos dias de hoje. É contigo mesmo, pastor, que eu estou falando. Esta mensagem é endereçada para você. Você talvez ainda não tenha se apercebido que você está ocupando um lugar que você não deveria estar ocupando, porque você não está tendo cuidado com a herança do Senhor. Segundo atributo do pastor, segundo a ótica bíblica, lá de João 10, de Salmo 23, alimentar as ovelhas. E o alimento da ovelha é com a palavra do Senhor. Ovelhas se alimenta com a boa palavra. Lá no Salmo 23, diz que o bom pastor, diz que o pastor, ele leva as suas ovelhas em pastos verdejantes, guia em pastos verdejantes e em águas tranquilas. E você, pastor, que não prega? Agora parece que virou um modismo isso. Pastores não pregam mais. Eles ficam sentados no púlpito e algumas vezes eu acho até que estão dormindo e não pregam a palavra do Senhor. Outros que pregam a palavra do Senhor pregam aquela água rala, aquela água barrenta que não consegue alimentar ninguém. É aquele pasto seco, árido, aquela água suja que tem dado para a ovelha beber. E aí sabe o que acontece? A ovelha torna-se raquítica, não tem condição de continuar caminhando e aí se afasta do aprisco do Senhor. Até porque a Bíblia vai nos dizer que o diabo, nosso adversário, vive bramando como leão, buscando quem possa tragar. E todo o tempo ele está observando dentro do rebanho aquelas mais fracas, aquelas machucadas, aquelas feridas, que você, pastor, não tem cuidado, você não tem dado atenção, você não tem se preocupado com elas. E é por isso que esta pesquisa, ela nos mostra este triste fato. Você é o maior culpado do rebanho do Senhor está da maneira como está. Será que você
Você ainda não se colocou no seu lugar, ainda não percebeu que você está no lugar errado, que você está com práticas erradas, que a maneira como você está agindo não tem dado resultado. Terceiro tópico: tratar da ovelha. A alimentação faz parte do trato. Mas eu quero dizer, tratar, tirar os carrapichos, os bichos, as moscas que pousam na orelha, que a ovelha fica todo o tempo se balançando a cabeça, tosquiar a ovelha. É deste tipo de trato que quantas e quantas vezes você tem deixado de dar atenção àquela ovelha magra, que muitas das vezes está desempregada, não está podendo dizimar, mas aquele que tem um dízimo maior, você dá toda a atenção, você dá todo o apoio. Deus está te olhando, Deus pagou um preço, Jesus Cristo pagou um preço por nós, o mesmo preço que Ele pagou para o abastado, Ele pagou para aquele que está com dificuldade financeira. Vocês já viram alguns, e com certeza já, que ele é o pastor da igreja, mas quem manda na igreja é a mulher dele. Ele mesmo é um zero à esquerda. Não conhece o rebanho, não alimenta o rebanho, não trata do rebanho do Senhor. Eu tenho certeza, pastor, que você que está me ouvindo nesta noite, a partir de hoje você vai começar a refletir na situação em que você se encontra, na situação em que se encontra a sua igreja. E você vai perceber o quanto você tem sido negligente. Qual foi a última vez que você pregou na tua igreja? Qual foi a última vez que você disciplinou a tua igreja? Você é do tipo que tem medo de perder membro, e aí fica permitindo o pecado dentro da igreja, fica permitindo a idolatria dentro da igreja, fica permitindo a imoralidade sexual dentro da igreja. Deus vai te cobrar isso naquele grande dia. Deus vai te cobrar isso naquele grande dia. A Bíblia diz lá no livro de Provérbios, capítulo 27, no versículo 23, diz assim, olha, conheça o estado do teu rebanho, coloca o teu coração no meio dela. Você tem feito isso, pastor? Você conhece a sua ovelha que está gemendo, que está sofrendo, que está precisando de uma palavra de conforto, uma palavra de consolo? Você, porventura, tem feito isso? Você é o maior culpado do rebanho do Senhor estar sendo dizimado da forma como está. É você, pastor. Outra atribuição do pastor: proteger as ovelhas. Lá no Salmo de número 23, diz assim, olha, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, e a tua vara e o teu cajado me consola. Você tem usado o cajado que o Senhor colocou na tua mão para conduzir o rebanho? Claro que não. Você tem usado a vara para corrigir o rebanho que o Senhor tem colocado nas suas mãos? Não. A Bíblia nos relata que Davi estava lá, tomando conta das malhadas, mas veio um leão, veio um urso, e Davi colocou a vida dele em risco para que aquela ovelha não fosse devorada. E você, pastor, que está vendo o seu membro quase se perdendo, está vendo a juventude da tua igreja em práticas totalmente absurdas, e você nada tem feito. Você está com medo de perder membro?
A Bíblia nos relata que, lá no Atos dos Apóstolos, que o Espírito Santo de Deus acrescenta dia após dia na igreja. Portanto, se você está preocupado em encher a igreja e permitir que o pecado, permitir que a desordem, permitir que a bagunça permaneça lá dentro, eu venho hoje ser boca de Deus para te dizer: Deus vai cobrar de você naquele grande dia. Lá em Ezequiel 34, nós vamos ver pastores que se aproveitam da lã e da gordura das ovelhas, que só está preocupado em se enriquecer, só está preocupado em manter a sua família bem, mas não está preocupado com a salvação da ovelha. Você que só tem pregado prosperidade, você que só tem pregado na tua igreja triunfalismo e não tem pregado a renúncia, não tem pregado contra o pecado, não tem pregado contra o arrependimento, contra o perdão, Deus vai te cobrar naquele grande dia. E é por isso que a tua igreja está assim, está inchada muitas das vezes. É claro que eu não estou falando para todos os pastores, eu louvo e glorifico a Deus pela vida de tantos e tantos pastores, homens de Deus, que têm se esforçado, têm muitas das vezes cuidado mais do rebanho do que de si próprio. Eu louvo e glorifico a Deus pela tua vida, pastor, e peço a Deus em oração para que você continue sendo assim, porque tem um galardão, uma coroa de glória preparada para você. A Bíblia nos relata lá no livro de 1 Pedro, capítulo 5, no verso de número 4 e 5. Apacentai o rebanho do Senhor que está entre vós, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas por ânimo pronto, não tendo domínio sobre o rebanho do Senhor, mas sede exemplo para com ele. Eita! Agora te pegou. Você tem sido exemplo para o seu rebanho? Será que o membro da tua igreja pode falar com orgulho que você é o pastor dele, diante de tantos escândalos que nós temos visto nos últimos dias? Ainda somos obrigados a ter uma palavra como essa, para que você venha despertar pastores imorais, pastores prostitutos, muitas das vezes até com prática libidinosa dentro da igreja, com chocarrice. Deus está te olhando. Deus está te olhando. Você sabe que a Bíblia nos relata, lá na carta dos Hebreus, no capítulo 13, no verso 17, salvo a memória, ela diz que você, pastor, deve velar pela alma dos membros, das ovelhas. Ela diz que você vai prestar conta de cada uma delas naquele grande dia. Eu, se estivesse no seu lugar, eu ia ficar um pouco mais atento. Sabe por quê? A Bíblia também fala, e você conhece, você deve conhecer a Bíblia, pelo menos precisa conhecer. Lá em Tiago 3 diz o seguinte, que aos mestres, o que é que fala? Será dado o mais duro juízo. Você é o mestre. Você está ensinando a se apartar do pecado, a se perdoar, a ser fiel a Cristo, a ser obediente a Cristo. Você é o mestre. Então saiba que a você e a mim
será dado mais duro juízo. Eu, nesta noite, quero fazer um apelo para você, ovelha que porventura se perdeu, que você ouviu essa mensagem e entendeu que você foi injustiçado, que você foi prejudicado, e que hoje você, quem sabe, não quer nem mais ouvir falar no nome de Jesus. Eu quero dizer para você que Jesus não tem culpa da transgressão desses homens, mas que eles vão ser cobrados pelo sangue de muitos que já até se perderam. Porque quando eles olham, muitas das vezes nas esquinas por onde passam, debaixo das pontes, tem muitos desviados lá, que o culpado foi você, pastor. Mais uma vez eu digo, não estou falando com todos, mas você sabe com quem eu estou falando. O culpado foi você, porque não cumpriu com o propósito que o Senhor colocara no teu coração, que o Senhor requer de você. Eu quero orar por você na noite deste dia. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estou, Senhor, como um simples, humilde ministro na tua casa. Mas eu quero ministrar, Deus querido, um arrependimento por parte de cada um desses pastores, Deus, que tem negligenciado com a tua chamada, que tem, Deus querido, estado preocupado com a lã, com a gordura das ovelhas, que não tem, Deus querido, conhecido o teu rebanho, que não tem alimentado, que não tem tratado, que não tem protegido, Deus querido, o teu rebanho. Deus, estende as tuas mãos de poder e misericórdia em favor deste homem, em favor, Deus querido, desta mulher. Liberta eles, Deus querido, de todo tipo de ganância, de toda avareza. Deus, vai jogando por terra tudo aquilo que tem impedido, ó Deus, este homem, esta mulher, esse mestre, Deus querido, de ser uma referência na tua casa. Toma, Deus querido, eles nas tuas mãos. Abençoa cada um deles e dá vitória em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.